Olá, tudo bem? Muitos alunos não conseguem uma boa hipertrofia de algumas musculaturas justamente porque eles não conseguem fadigar essa musculatura, ou seja, eles não conseguem estimular essa musculatura de maneira eficiente no treinamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode estimular essa fadiga nessa musculatura-alvo de uma maneira mais eficiente, principalmente quando essa musculatura é melhor estimulada em movimentos multiarticulares. Então, primeiro vamos entender. Um exercício multiarticular é um exercício que envolve mais de uma articulação e, consequentemente, mais de uma musculatura. Só que nós temos que compreender que o que vai limitar a carga que você usa nesse exercício ou o número de repetições que você realiza nesse exercício é justamente a musculatura mais fraca desse elo. Então, olha o supino, por exemplo, onde a gente usa o peitoral, o ombro e o tríceps para executar ele. Se você tiver um tríceps muito fraco e um peitoral forte, um ombro forte, o número de repetições que você vai fazer no supino, por exemplo, vai ser limitado pelo tríceps, porque ele vai fadigar primeiro. E, em consequência, você acabou de realizar um exercício muito efetivo para o tríceps, mas pouco efetivo para o peitoral e para os ombros. Então, quando você realiza, por exemplo, um exercício isolado, como uma rosca direta, você sabe que você foi limitado no número de repetições pela fadiga naquela musculatura específica do bíceps. Entretanto, nos movimentos multiarticulares é mais difícil de perceber isso. Requer o quê? Requer experiência no treinamento. Então, alguns exemplos de movimentos multiarticulares, por exemplo, o supino, que é o empurrar na horizontal, um desenvolvimento, que é o empurrar na vertical, as remadas, as puxadas, o leg press e, por exemplo, o levantamento terra. Então, vamos lá para quais seriam as possíveis soluções para cada uma dessas situações, qual que poderia ser utilizada em mais de uma. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a execução de um determinado exercício é fundamental para você entender por que determinada musculatura está sendo mais ou menos trabalhada. A gente pode citar, por exemplo, a diferença do terra, que ele tem duas variações, né? Uma onde ocorre a flexão do joelho e a extensão do joelho, consequentemente, e uma onde você mantém os joelhos sempre estendidos ou o mais estendidos possível. O que acontece? Nesse que é o Stiffed Leg Deadlift, você quer manter os membros inferiores estendidos para alongar o posterior de coxa e você acaba realizando uma força muito grande ali na musculatura do glúteo e lombar. Já nesse outro movimento, porque tem flexão de joelho, você acaba solicitando mais ali do quadríceps para realizar essa execução. Então, quando a gente vê esses movimentos, a gente consegue interpretar que a força das musculaturas da lombar, embora as execuções sejam diferentes, vai ser fundamental para uma execução correta. Então, muitas vezes as pessoas começam a fazer o terra e não conseguem fadigar os membros inferiores, a parte posterior da coxa, os glúteos, justamente porque a lombar está limitando. Então, você pode realizar um fortalecimento extra para a musculatura lombar. E se você quiser, você ainda pode fortalecer essas musculaturas secundárias com movimentos mais específicos para ajudar no desenvolvimento daquele exercício. Então, por exemplo, essa variação aqui, que é um terra no cabo, como você está mais afastado do cabo, você vai acabar solicitando mais das musculaturas da lombar. Ou, por exemplo, um aluno que tem dificuldade, tem pouca força no tríceps para realizar o supino, ele pode, por exemplo, estar realizando um supino fechado para auxiliar no fortalecimento dessas musculaturas. Uma outra estratégia é justamente tentar retirar o estresse dessa musculatura secundária, que é o que eu normalmente cito nos trabalhos de costas. Você pode estar eventualmente utilizando um strap para te ajudar a segurar a sobrecarga e realizar mais repetições, sem depender da fadiga do antebraço ou até mesmo tirar um pouquinho do estresse do bíceps. O que acontece é que você não pode usar isso aqui como muleta, né? Ou seja, você sempre ficar dependente do strap. É importante ali você tentar usar isso o mínimo possível ou também auxiliar no fortalecimento dessas outras musculaturas. Uma forma também de aumentar o estresse na musculatura-alvo que você quer trabalhar é começar a realizar isometrias, ou seja, você manter determinadas posições ou ao final da série, ou durante a série, ou a cada repetição. Então, por exemplo, numa barra fixa você segurar uma flexão em 90 graus. Isso vai ajudar você a ter uma contração ali da musculatura do latissimus dorsal. Ou ainda, se o seu limitante é justamente o bíceps, você pode segurar numa posição totalmente alongada. Isso vai manter um estresse nessa musculatura e vai aumentar o tempo de execução. Por exemplo, num desenvolvimento, você segurar com os braços totalmente estendidos
vai auxiliar também ali a ter uma contração voluntária das musculaturas do trapézio e do ombro. E como você está com o cotovelo totalmente estendido aqui, praticamente osso sobre osso, não vai ter tanta fadiga do tríceps. Que nem eu comentei, essa questão da aumentar a contração voluntária, ela pode ser utilizada. Então, por exemplo, no supino, você tentar contrair a musculatura do peitoral durante os exercícios, ou ainda você tentar variar a velocidade e também o padrão de execução. Como assim, Ricardo? Por exemplo, eventualmente você realizar uma ênfase em uma determinada porção do movimento, realizando repetições parciais, ou ainda tentando realizar o movimento de uma maneira mais controlada. Tudo isso pode te ajudar a focar a contração muscular onde você precisa e fadigar consequentemente mais essa musculatura. Uma estratégia muito utilizada, que a gente já comentou antes, é trabalhar com combinações de exercícios. Só que é muito importante prestar atenção em que combinação você está fazendo. Então aqui no caso, vamos supor que a dificuldade de estimular o peitoral seja em decorrência de ter um tríceps fraco. Você pode estar combinando um movimento isolado de peitoral, que trabalha pouco o tríceps, com um movimento multiarticular, que vai trabalhar o peitoral também, e aí vai envolver o tríceps. Só que como o peitoral está fadigado, você vai realizar menos repetições. A mesma coisa para quem o bíceps é o limitante na puxada, por exemplo. Você pode estar realizando um pull down com os braços estendidos, que é um movimento que vai estimular as musculaturas das costas também e o tríceps, então não vai envolver tanto o bíceps, e aí você vai conseguir realizar a barra fixa de uma maneira mais eficaz. O que não adianta querer combinar, por exemplo, uma flexão de braço com o supino, porque são é o mesmo padrão de movimento, vai envolver as mesmas musculaturas. Então qual é a conclusão? É que existem diversas alternativas para você conseguir estimular mais a musculatura-alvo, como por exemplo as combinações. Embora a gente já tenha falado que essa questão de combinar exercícios e fazer pré-exaustão acaba não sendo o ideal para a hipertrofia, se você tem uma dificuldade de ativar aquela musculatura e de fadigar com uma execução normal, você pode sim estar tentando utilizar combinações para aumentar esse estímulo. A gente falou de modificar a execução, aumentar a contração voluntária da musculatura, utilizar isometrias e tentar retirar o estresse dessas musculaturas secundárias ou ainda fortalecer essas musculaturas secundárias para que elas deixem de ser um fator limitante. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu o vídeo de hoje? Ficou com alguma dúvida? Se você ficou com dúvidas, deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E se não gostou, deixa seu dislike também. E conta pra mim aqui o que você não gostou e o que você quer ver no canal. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Abraços e bons treinos!